Salve, salve família, aqui é Flaudiz Andrade, DDI Podcast. Pessoal, que honra, viu? Mais uma vez estar aqui nesse estúdio K-Cast. Muito obrigado. Se não fosse o estúdio K-Cast, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Primeiramente a Deus, a Papai do Céu, que tem nos proporcionado tantas coisas boas. A você que tem nos seguido, se inscrito, compartilhado. Se você é novo por aqui, eu quero pedir a você, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações, compartilhe para que mais pessoas possam ser impactadas. Cada pessoa que vem aqui, cada personalidade marcante, que conta a sua história, inspira milhares de vidas. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade mais que especial. Para mim, particularmente, é uma honra estar aqui com o doutor Tutimés Ayran. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Flaudiz. Boa tarde a todo mundo. Uma satisfação enorme de estar aqui. Que honra. E quando eu estou aqui ali a olhar e a conversar com você e fico me lembrando de mim mesmo, né? A luta que é, né? Pra gente que é egresso da escola pública com dificuldade, né? Sendo salvo pelos livros, né? Você tem uma formação sim. em letras, né? Sim. E, na verdade, eu acho que um fundamental, eu tenho comentado isso, né? Eu acho que os livros foram fundamentais, né? Para minha história e para a história de muita gente, né? Primeiro porque eles me abriram os horizontes, né? Me permitiram enxergar para além das evidências, né? Que é o papel, enfim, de todo livro, né? Segundo, porque eles me permitiram refinar o meu espírito, né? E terceiro, porque eles me livraram da ignorância e me livraram da pobreza, não é? De modo que eu sou um devoto deles, né? E foi por conta deles que eu cheguei onde cheguei, né? Sempre gostei de ler e ler muito, né? Então a minha história é uma história comum a dezenas, milhares de jovens de uma cidade do interior que mete a cara nos livros exatamente para que os livros lhe possibilitassem o caminho que eu percorri, não é? Sou egresso do Instituto São Luís, da escola Quintela Cavalcante, depois concluí o meu curso, o antigo curso científico em Maceió, né? Fiz o vestibular de Direito, naquela época tinha vestibular, e depois, enfim, me transformei em defensor público inicialmente. O defensor público virou procurador de Estado, e o procurador de Estado se transformou em professor da Universidade Federal, e o professor da Universidade Federal, aliás, foi graças ao fato de ter sido professor, eu tenho certeza disso, convicção, que eu terminei mirando desembargador, né? Por quê? Porque eu disputei uma eleição para poder me transformar em desembargador pelo 5º Constitucional, a vaga destinada aos advogados. A OAB lançou o certame para compor a lista sêxtupla, e essa lista sêxtupla foi composta em razão de uma eleição. E eu disputei a eleição, naquela época como um azarão absoluto, e acabei em primeiro lugar na eleição. E eu até mesmo me surpreendi, né? E devo isso aos alunos e aos ex-alunos, né? E foi o fato de ter sido o primeiro lugar na eleição que fez com que o tribunal me colocasse na lista tríplice. Os 6 nomes foram para o tribunal escolher dentre os 6, 3, e me puseram na lista tríplice, e essa lista tríplice foi enviada por o então governador Teotônio Vilela, que acabou, por simpatia absoluta, né, com o meu jeito. Eu não tinha nem muita aproximação com o Theo, aliás, éramos até, vamos dizer, adversários políticos, porque eu tinha passei toda a minha vida militando, desde jovem, né? Desde 17 anos, 18 anos, no Partido dos Trabalhadores, e o Theo era do PSDB, né? Então nós, naquela época,
Nós estávamos em campos até bem diferentes, né? E, para surpresa de todo mundo, o Theo resolveu me nomear. E aí eu me transformei em desembargador desde 2009 e estou lá no tribunal tentando contribuir, né? Usar do poder para, enfim, fazer bem às pessoas, que eu acho que é a função de todo e qualquer poder, né? A gente tem poder para quê? Eu acho que para transformar vidas, para ajudar a transformar vidas, para ajudar a fazer com que as pessoas possam sonhar, para ajudar a fazer com que as pessoas possam ter oportunidades, não é? E isso é o que me move, né? Cotidianamente, vai ser assim até o fim da vida. Então, esse, em síntese, um pouco da minha trajetória, né? Coisa boa. Doutor Timés, o senhor bem falou sobre vir de uma certa pobreza e hoje o senhor, além de ser a referência estadual, quiçá nacional, no âmbito judiciário, o senhor é, de fato, um homem muito bem sucedido. Mas como foi a infância do senhor? A infância foi a infância aqui em Arapiraca. Nós voltamos para cá, nós estávamos em Maceió, voltamos para cá, porque houve um rompimento do meu pai, deixou a minha mãe com 3 filhos, nós tivemos que vir de volta para aqui, para Arapiraca, e morar na casa da avó, né, da tia, que nos acolheu, né? E uma infância comum, normal, com dificuldades em função desse abandono, né? De modo que eu olhei assim para mim e pensei, digo, só tem um jeito, né? Eu não tenho outro caminho a não ser estudar, né? E de fato eu me empenhei muito, me transformei num bom estudante, num bom leitor, né? E o meu foco, a minha inquietude me conduziu pela vida fora. Não é uma infância comum, que eu costumo dizer assim, o vínculo que a gente tem com a cidade que a gente nasce, que é a cidade dos nossos vínculos familiares, né? Aqueles vínculos que nos eternizam, né? A cidade, você é um espaço de construção de afetos, né? Eu acho que a cidade é exatamente isso, um espaço de construção dos nossos primeiros afetos. E os afetos são exatamente os amigos que a gente constrói nos primeiros bancos escolares. Esses são amigos de verdade, não é? Então, como toda a infância foi destinada a esse saber, né? A essa construção, né? De modo que eu fico muito feliz quando por exemplo, encontro um amigo aqui de Arapiraca que faz anos que eu não vejo e tal. Outro dia aconteceu com o Daniel, que aqui é conhecido como Tony, tem um bar lá no Canaã, e eu me lembrava muito do Daniel, e nós sentávamos no mesmo banco, porque o Instituto São Luís, os bancos eram duplos, né? A cadeira era dupla. Sentava eu e ele do lado, e eu perdi o contato com ele, e aí outro dia me levaram lá no Canaã, no bar dele. E quando eu estava lá, eu falei, rapaz, aqui o Canaã, eu tenho um amigo meu, rapaz, de muitos anos, é Daniel. Aí o cara disse, rapaz, Daniel, não é mais Daniel. Mudou o nome dele agora é Tony. Né? E aí, rapaz, de repente, lá vem o cara, caminhando na minha direção. Eu olhei assim e digo, não é possível. Isso é uma cilada da vida, né? E bom, são esses afetos que a gente que marca, né? Que marca a nossa história, né? De modo que a infância é isso, é construção desses primeiros afetos, desses primeiros vínculos, né? Coisa boa. Não é? É verdade.
O senhor falando aí sobre memórias, né? É. E do tempo de escola, isso é muito válido, porque a amizade, ela perpassa anos, Anos. vidas. Algumas amizades são eternas, nos projetam além de nós, Perfeito, não é? perfeito, Não é verdade? perfeito. E é uma coisa que você, enfim, como você percebeu, você carrega pro resto da vida, né? Sim, Quem é que não lembra dos primeiros amigos, né? Só a nossa cidade possibilita isso, permite isso, né? verdade. E Arapiraca tá indo para o centenário, né? Centenário de Arapiraca. É uma cidade especialíssima, né? Porque eu escrevi outro dia um texto, o Elimar me pediu para escrever um texto sobre o centenário de Arapiraca, né? E aí eu disse, olha, Arapiraca é construção dos primeiros afetos, é uma cidade que nos possibilita construir identidades e é uma cidade que se notabiliza por oferecer oportunidades às pessoas. E é exatamente isso. Arapiraca é afeto, identidade e oportunidade. Não é? Então, é uma cidade especialíssima, né? Que a gente guarda no coração, porque além dos vínculos familiares que a gente tem e terá eternamente, né? A cidade me permitiu essa construção de afeto, de identidade e de oportunidade, né? Coisa boa. Doutor Timés, qual foi a inspiração para ingressar, enveredar pela área jurídica? Lá na época de faculdade. Essa é uma boa questão, veja. Eu quando fiz o vestibular de Direito, eu tinha 17 anos. Aliás, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, eu fiz o vestibular, eu acho que eu tinha 16, né? Porque eu entrei em janeiro de 80. Então, eu tinha 16 anos, talvez. Um jovem de 16, 17 anos, ele não tem lá muita certeza de nada, né? Então, eu intuía que poderia dar certo. E eu intuía que poderia dar certo por duas razões. Primeiro, porque na minha família tinha advogados, né? Que no caso era o meu tio, 2 primos, enfim. E isso de alguma forma, me estimulava, né? Segundo, porque eu achava que o curso de Direito era um curso que permitia uma visão mais global da sociedade, um verniz cultural, intelectualizado, enfim, né? Então foram essas duas coisas que me levaram a fazer vestibular para Direito. Deu certo, deu. Mas Flaudísio, poderia ter dado muito errado, né? Eu acho que foi uma absoluta sorte, uma absoluta coincidência, enfim, né? Para aqueles que acreditam em Deus, deve ter tido a mão de Deus, né? Nos meus momentos de fé, de crises de fé, a gente chega a essa conclusão, né? Coisa boa. O senhor enveredou pela advocacia. Qual área o senhor atuou? Eu fazia, porque é o seguinte, logo que eu terminei, um pouco depois, em 86, eu fiz o concurso para defensor público. A defensoria foi criada lá atrás, no governo Zé Tavares. Tá? Depois é que a defensoria se transformou num braço da procuradoria. No governo Fernando Collor, às vésperas da Assembleia Nacional Constituinte de 88. Então eu me transformei em procurador de Estado, mas eu sempre atuando na Defensoria Pública. Na Defensoria Pública, você faz de tudo, né? Faz tudo. Aliás, você é mais do que um profissional do direito, né? Você é padre, você é professor, Psicólogo. você é psicólogo, você às vezes é juiz. Grande abraço aqui para o doutor André Chalub. Nosso Chalub. Nosso amigo. Você é tudo. Trabalha pra caramba, né?
Então, mas eu sempre tive uma predileção pela área penal. Curiosamente, entrei no tribunal e me botaram na Câmara Civil e eu estou lá nessa Câmara Civil desde então. Mas, assim, o gosto é pelo direito penal, né? Eu acho uma coisa mais atrativa. Mas, enfim, me adaptei às lides civis e estou até gostando delas. Quero mandar aqui um abraço para o doutor Raimundo Palmeira, Grande. meu amigo. Raimundo e sua alma rural. O meu carro cheira ração. Raimundo, não deu muito certo, né? O projeto, né? Professor, o senhor, amante do direito penal, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Para o senhor, o que é liberdade? O que é liberdade? Isso. Eita. Você me colocou agora numa sinuca filosófica, né? Veja, o homem, ele tem, evidentemente, a prerrogativa de agir como acha que deve, né? Agora, esse agir é livre até um determinado momento. Porque a minha liberdade é condicionada pela convivência que eu estabeleço com o outro. Ou seja, eu posso agir, mas eu não posso agir de modo a negar a liberdade do outro. A relação é uma relação permanente porque ninguém vive só, né? Então não há liberdade absoluta. Isso a gente percebe claramente quando a gente discute a liberdade de comunicação, de opinião, né? Eu vejo muito esse debate, né? O sujeito esculhamba com o outro, né? E aí quando é instado a responsabilidade, ele diz, não, isso é censura, isso não pode, eu tenho direito de falar o que acho que devo, enfim. Não é assim, não é? Não há direito absoluto. Sequer o direito à vida é um direito absoluto. Tanto não é que, se você, usando o seu direito à vida, tenta matar outro injustamente, esse outro está autorizado a lhe matar e nada vai lhe acontecer, né? Então não há direito absoluto. Por quê? Exatamente porque vivemos numa relação, né? Sempre numa relação com o outro, né? E o homem comum resume isso magnificamente. Como é que ele diz? O meu direito vai até onde começa o seu, né? Então a liberdade é a arte dessa convivência. Eu tenho absoluta convicção disso. Não é fácil. Eu diria que essa convivência, ou a arte dessa convivência, é que faz com que a humanidade ela seja um degrau acima da animalidade. Perceber o outro, respeitar o outro, se colocar no lugar do outro. E tentar agir de modo a não prejudicar o outro. Só o homem faz ou tenta fazer esse exercício. Nenhum outro animal faz. E por que não faz? Porque nós vivemos numa lógica onde todos os animais são, ao mesmo tempo, presa e predador do outro. Só nós é que não somos presa de ninguém, né? Nós estamos no topo da cadeia alimentar, né? Então, é exatamente essa capacidade de conviver com o outro, respeitando o outro, se colocando no lugar do outro, esse exercício civilizatório é que nos faz estar acima da animalidade. O animal, por exemplo, o leão, quando ele pega a sua presa, ele o faz sem qualquer limite. Ele usa da sua presa sem dó e sem piedade. Não tem limite. O homem não pode agir assim, porque o outro, enfim, existe. Essa preocupação, inclusive, se dá até na relação do homem com os outros com os animais que ele consome.
né? As discussões recentíssimas, Sim, né? perfeito. Discussões recentíssimas, né? Colocam a necessidade bom, você pode consumir os outros animais para poder viver, mas num ato de consumo, num ato de matá-lo, por exemplo, não faça com crueldade. Você não tem esse direito, não é? Então, por exemplo, eu quero comer, sei lá, eu quero comer caranguejo ou siri, tá? Então, eu boto a panela no fogo, quando a água está borbulhando, eu boto o caranguejo e siri. Não precisa disso, porque você vai matar aquele animal de modo cruel. Deve ter outro modo de matar o animal. Você percebe? Sim. Então, essa preocupação só o homem deve ter, só o homem tem. É uma preocupação nitidamente humana, ética. Ética. Só o homem pensa nisso. É exatamente isso que faz com que a gente seja um estágio superior na animalidade. O homem é um animal, mas é um animal diferente dos outros animais. Doutor, aqui já passaram muitos bons advogados e muitos bons juízes também. E muitos bons promotores. Quero mandar um abraço para o doutor Magela, grande amigo. Grande Magela. E a pergunta que eu sempre externo e o senhor atuou na advocacia e hoje o senhor ocupa um cargo de altíssimo nível no âmbito judiciário. A hierarquia, na teoria, ou pelo menos em via de regra, não é para haver a hierarquia entre a advocacia, promotoria e a legislatura. E a magistratura. Magistratura. Entretanto, na prática, o que é que o senhor me diz? Essa é uma bela pergunta, né? Porque, na verdade, veja, tudo deságua na mesa de um homem chamado juiz. Certo? Porque se você olhar direitinho, em síntese, o advogado pede, o Ministério Público pede, e quem decide? Juiz. Nessa perspectiva, o juiz, vamos dizer, seria uma figura mais importante do que as demais. Mas, ao mesmo tempo, né, não existiria juízes se não fosse alguém que pedisse. E aí vem um advogado e vem o Ministério Público. Então, a ideia é que possam conviver da melhor forma possível, né? Cada um fazendo o seu papel, né? Como deve ser feito, né? Se respeitando, né? Sem privilégios, né? Harmonicamente, né? E aí dá para construir uma boa relação. Com muito esforço, mas dá. Coisa boa. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo. Tem muita gente nova aqui no canal e você que está chegando, se inscreva, compartilhe, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas. Qual é o papel em si de um desembargador? Como é a atuação? Boa e pergunta. como é a rotina do senhor, né? Porque não é fácil, dentre tantas ocupações. Boa pergunta. Na verdade, o Poder Judiciário ele se organiza hierarquicamente, né? Sim. Na base estão os juízes, né? Que os juízes são as autoridades do Poder Judiciário que nas cidades, tá, resolvem, enfim, os processos ou os conflitos. Quem eventualmente não se satisfaz com essa resolução tem direito a recorrer. E recorre para onde? Se estivermos na Justiça Estadual, recorre para o Tribunal de Justiça dos Estados. No caso de Alagoas, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O processo, então, sai do juiz que decidiu e vai para um desembargador. O que é que o desembargador vai observar? Se o juiz decidiu corretamente ou equivocadamente.
Se perceber que o juiz decidiu equivocadamente, o desembargador reforma essa decisão, ou então anula a decisão e manda o juiz proferir uma outra decisão. Então, os desembargadores, na verdade, funcionam como instância controladora, revisora da atividade dos juízes. Acima dos desembargadores, os ministros dos tribunais superiores. Leia-se Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Quem perde o processo num tribunal estadual pode recorrer para o STJ ou para o STF. Os ministros que compõem o STJ e os ministros que compõem o STF funcionam em relação aos desembargadores de igual modo como os desembargadores funcionam em relação aos juízes. São instâncias revisoras da atividade dos desembargadores. É assim que a banda toca. Esse mecanismo é conhecido no linguajar jurídico como o devido processo legal. Top, muito bom. A gente vive numa sociedade onde o conflito de egos é constante. Não tenha dúvida. O fato do senhor, e o senhor é muito bem tranquilo, mas o fato do senhor reformular uma decisão, já aconteceu ou implicou de algum colega? Rapaz, você reformulou minha decisão. Não diz, mas não diz, mas a gente nota que não gostou muito. Rigorosamente falando, ninguém gosta de decidir e ter a sua decisão reformada, né? Mas, enfim, acontece, né? É normal, normalíssimo. E é um direito muito importante, né, para as pessoas, né? A prerrogativa de poder recorrer, né? Manter a esperança, né, de ganhar a questão, né? Até que não haja mais possibilidade de recurso, né? Aí vem uma outra expressão, né, do linguajar que chama coisa julgada, né? Transitou em julgado, não cabe mais recurso, enfim, a decisão vai ter que ser assimilada, né? Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. É assim que funciona. O senhor é um homem muito bem sucedido e a gente acompanha nas redes sociais o alcance, né? E, de certa forma, as honrarias que a sociedade como um todo tem prestado ao senhor. Mas mesmo sendo tão bem requisitado, mesmo tendo um grau de intelectualidade tão avançado, a gente lida numa sociedade onde as pessoas elas são muito críticas, né? E às vezes críticas possivelmente infundadas. Como é que o senhor lida com as críticas? Eu não tenho dificuldade, né? Eu não tenho dificuldade, porque desde cedo, como eu disse, eu enveredei pelo embate, pelo debate, então eu não tenho dificuldade de conviver. Evidentemente que quando a crítica é uma crítica que extrapola dos limites, ela nos ofende e assim, às vezes até nos revolta, né? Porque a gente percebe que aí não é a crítica, enfim, sadia, destinada a mostrar, olha, você é um cara inteligente, mas você errou, não é? Errou por isso, né? Há críticas que não têm essa vocação construtiva, né? Há críticas que são maldosas, críticas pela crítica, né? Crítica num sentido de ofender. A má crítica dói. A má crítica é alguma coisa muito ruim, não é? E aí a gente se ofende naturalmente, né? Mas são episódicos, são episódicas. Aqui e acolá a gente percebe, né? Sobretudo nesse mundo atual das chamadas redes sociais, né? Que é assim um mundo onde tudo é muito novo, inclusive
os mecanismos de controle, né? Verdade. Alguma coisa precisa ser feita e bem feita, porque a impressão que fica no primeiro momento é que as redes sociais é um território descontrolado e sem lei alguma, né? Uma terra sem dono, né? E é assim, é um exemplo eloquente de uma coisa que marca o homem. O homem é um animal que inventa, né? Nenhum outro animal tem essa capacidade de inventar. E ele, muitas vezes, ele usa mal das suas invenções, né? Por exemplo, ele construiu o avião, né? O avião é uma invenção extraordinária, né? Porque encurta, né, distâncias, né? E só o gênio humano para inventar uma máquina dessa, né? Mas ele pega o avião e usa o avião para jogar bomba em homens semelhantes a ele, né? Você percebe? Sim. Então ele usa bem e usa mal, né? O machado, por exemplo. O machado, isso aí esse exemplo vem sempre na minha cabeça. O machado pode fazer bem como pode fazer mal. Depende do uso. Ele faz bem, por exemplo, quando a gente corta a lenha, que vai nos possibilitar o fogo que vai nos aquecer numa noite de frio. Mas o mesmo machado que faz bem, o uso dele pode fazer mal. Porque você pode usar o machado, por exemplo, para cortar cabeças. Né? Então, tudo é a questão do uso, né? Então, as redes sociais é um exemplo eloquente disso, né? É uma descoberta maravilhosa da humanidade, né? Uma prova magnífica do gênio humano, porque encurta distâncias, possibilita que as pessoas convivam numa proximidade e numa velocidade jamais imaginada, né? Mas, ao mesmo tempo, tem sido, por uma parte dessas pessoas, muito mal utilizada, né? O senhor fala algo aqui muito interessante. Quero mandar aqui um abraço para o doutor Rosmar, meu grande amigo, juiz. Rosmar Anthony. Isso! E a gente conversava, batia um papo, e ele falou algo muito interessante que dá para assimilar sobre essa fala que o senhor, bem semelhante a essa fala que o senhor externou. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. É verdade. É verdade. É isso. É o bom uso e o mau uso. Perfeito. Então, o homem tem essa impressionante capacidade, né? Ele, por exemplo, ele descobre como quebrar o átomo. Para quê? Para produzir energia. Uma descoberta impressionante. Mas essa mesma descoberta fez com que ele construísse a bomba atômica. Você percebe? Sim. Então, alguma coisa que foi concebida inicialmente como alguma coisa emancipatória acabou sendo também muito mal utilizada, né? Perfeito. Então, essa coisa é uma marca da humanidade, né? As suas contradições, né? Os seus equívocos, né? Os seus acertos, os seus erros, né? Os seus amores, os seus desamores, né? As suas esperanças e desesperanças, né? Então, o homem é isso tudo, né? E tem uma fala que é até costumeira e comum, que é conhecer o homem, dê poder a ele, né? Há homens que, quando têm poder, se revelam uma desgraça, né? Quer dizer, o poder que pode ser usado para fazer o bem acaba sendo um instrumento de fazer muito mal, né? Muito mal. Muito mal. É o uso, né? O uso é que define, né? Perfeito. E quem decide qual é o uso? Quem decide? Eu. O homem, né? O ser humano.
que espanta pela bondade, mas pode espantar e indignar pela maldade, né? Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Perfeita colocação. Doutor, quero mandar aqui um abraço para concurseiros alagoanos. Tem uma grande gama de concurseiros aí que nos acompanham, que nos seguem. E eu queria que o senhor mandasse um recado para aquele que galga adentrar no judiciário, aquele que galga advogar, aquele jovem que, por meio dos estudos, galga sair da pobreza para uma vida bem-sucedida, assim como o doutor Tutimés. Qual o conselho que o senhor daria para essa juventude? Essa é uma bela questão, né? O concurso público, vou usar uma linguagem de Silvio Santos, ele é uma porta da esperança, né? Ele tem sido o caminho, às vezes único, né? Que se coloca à disposição do jovem sonhador e pobre, né? Que aspira por uma vida melhor, não é? Então é alguma coisa preciosa, né? É alguma coisa muito cara, precisa ser muito bem cuidado, né? O mérito precisa ser respeitado, né? Porque eu acho que não há coisa pior do que você alguém passar na sua frente sem merecer estar na sua frente, né? Alguém ocupar o seu lugar sem merecer estar ocupando o seu lugar, né? Então isso tem que ser olhado com muito zelo, né? Porque essa conquista, porque é uma conquista, né? Ela precisa ser mantida, né? Agora, ao mesmo tempo, ele tem um outro lado, que é um lado assim, muito preocupante, no sentido de que, no caso do direito, há cada vez mais gente concluindo o curso de direito, né? Então, é um nível de concorrência feroz, atroz, né? E a tendência é que aumente isso, né? Então, a tentativa de fazer o concurso público como instrumento de esperança pode estar produzindo também muita frustração, né? Muita dor, muita tristeza, né? E aí eu sempre digo isso aos meus alunos, porque eu dou aula para o pessoal que está entrando, né? Eu digo sempre a eles isso: olha, o que é que vocês escolheram direito, né? Aí a maioria é porque o direito é um curso que abre muitas portas, muitas oportunidades. De fato né? Você pode ser delegado depois, né? Você pode ser advogado, você pode ser juiz, você pode ser defensor, procurador, promotor, enfim, né? Uma gama enorme de oportunidades. Mas, ao mesmo tempo que é um curso que abre muitas oportunidades, ele pode também ser fonte de muita frustração. O que é que diferencia a oportunidade da frustração? Não tem outro jeito. Eu digo sempre a eles: não tem outro jeito. Estudar, meu irmão. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar de verdade, né? Então, no caso da Universidade Federal, eu digo mais a eles: vocês têm que honrar o fato de estarem aqui. Porque vocês botem na cabeça que vocês estão aqui ocupando um espaço que milhares de pessoas gostariam de estar. E não tiveram a oportunidade porque a vida não lhes proporcionou isso, de estar aqui. Então, é um privilégio estar aqui, não é? Então, como é que você justifica o privilégio? Só tem um jeito, irmão: estudando, né? Ora, evidentemente que esse estudo pode conduzir ao sucesso. Passa no concurso, passa a ganhar um salário extremamente digno, razoável, a vida dá uma guinada, muda, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado, daqueles que não conseguem, caminhar por esse caminho, né? Obter sucesso, né?
E aí vem a tristeza, vem a dor, vem a desesperança, né? Eu me lembro, Claudício, eu dei também muita aula em escolas particulares de direito, né? E a gente entra numa sala de 50 alunos, digamos. O nível dos alunos das escolas particulares de direito é um nível quase sempre muito abaixo do nível dos alunos da Universidade Federal, por exemplo. A ponto de eu ficar assim, às vezes eu entrava na sala e ficava pensando, meu Deus, desses 50, só se salvam 5 no máximo, né? E aí eu ficava pensando assim, bom, você vai estudar 5 anos, vai sair formado com um diploma, mas o diploma não vai servir para muita coisa. Esse diploma vai ser uma fonte de frustração, não de felicidade, né? Então é estudo que pode acontecer e sonha acontecer, né? Acontece, né? Verdade. No cotidiano das pessoas, né? Infelizmente tem muita gente que quando entra na faculdade, eu me lembro da época que eu cursava, tinha gente que dizia, eu quero fazer direito para ficar rico. É um sonho, né? É um sonho. Doutor Tutimés, hoje o senhor, os cabelos brancos revelam a idade, né? Viveu muitas alegrias, mas também muitas decepções, como ser humano, né? Se o senhor pudesse hoje, tivesse frente a frente com o Tutimés, lá de 17 anos, o que é que o senhor dizia para ele hoje? Rapaz, bela questão, né? Bela questão. Na verdade, acabou, como eu disse a você, acabou dando certo, né? Poderia ter dado errado, né? E aí, se tivesse dado errado, aí eu teria que conversar muito com o Tutimés, né, de 17 anos. Olha aí, rapaz, você foi escolher esse negócio não deu certo. Se tivesse pensado melhor, né? Na verdade, eu falo disso, você fez uma pergunta inquietante, né? E isso acontece com muita gente que a gente conviveu e que a vida nos separou e cada um tomou o seu destino, né? Tem um amigo meu que até hoje eu encontro com ele. E era uma pessoa muito, muito próxima a mim, né? E a gente saía para as brincadeiras, para as farras e tal, mas eu sempre dizia a ele, né? Eu dizia a ele. Isso quando eu tinha 15, 16 anos, e ele da mesma idade. E eu dizia sempre para ele, Zé, vamos fazer farra agora. Lembra de estudar, rapaz. Lembra de estudar. Aí, hoje eu estou na condição de desembargador e ele é um motorista. Aí, de vez em quando, ele encontra comigo e ele diz exatamente assim. Ele diz, porra, se eu tivesse lhe escutado, rapaz, eu não lhe escutei, né? Você hoje está nessa cadeira e eu como motorista lascado, né? Como ele diz, né? Então, eu acho que as pessoas, a vida se diferencia num determinado momento pela perda de oportunidades. Há oportunidades que você perde e elas não voltam mais. E aí não tem mais jeito. E aí, quando você olha para trás, dá uma tristeza, um arrependimento enorme, né? Não tem mais como resgatar isso, né? Isso é o que faz com que as pessoas vão se diferenciando, né? Vida fora, né? Perfeito. Pessoas muito próximas, né?
eu acho que é a perda da oportunidade. Perfeito. Isto considerando que as oportunidades tenham sido dadas, né? Porque há milhares, milhões de pessoas que sequer tiveram qualquer oportunidade, né? Eu me lembro. E anos depois eu vim ver um vídeo muito semelhante ao que o meu pai me dizia. Meu pai, ele ia pra roça, aí pela manhã a gente vivia na agricultura, né? Aí eu dizia, homem, pra mim não dá não. Ele dizia, gordinho preguiçoso. Gordinho preguiçoso. Aí eu dizia, rapaz, eu não quero não ficar aqui não. Você queria se emancipar, né? E ele não percebia isso. Aí ele dizia, você só sai daqui quando for na hora de ir pra escola. Aí eu, rapaz, sabe qual é a chance de eu me livrar do meu pai e ir pra escola? Eu arrumava tudo pra fazer na escola. Quando foi anos depois, eu vi um vídeo de um rapaz conversando que tava batendo diálogo com o filho dele, e o filho dele disse, pai, eu não gosto de estudar. E ele disse, você é igual ao papai. Eu também não gosto de estudar. Mas para eu chegar onde eu cheguei, e ele muito bem sucedido, e num alto patamar social, ele disse, mas para eu chegar onde eu cheguei, eu preciso fazer uma experiência com você. Eu também não gosto, nem nunca gostei de estudar. Mas vamos pra roça, pegou uma enxada, entregou na mão dele e disse, agora você vai cavar canteiro. Quando terminou no final do dia, ele disse, papai, como é que eu faço para estudar? É verdade. Então, por força da obrigação, né? Eu admiro o doutor Timés. O doutor Timés gosta de ler, gosta de estudar. Pessoal, eu é por força da obrigação. Não há outro caminho. Tem que estudar. No mais é tino ou sorte, né? Outro dia eu estava vendo tem um programa do deputado Ricardo Nezinho, né? Sim. Que fala de pessoas, né? De Arapiraca que se Raízes. Grande abraço para o deputado Ricardo Nezinho. Um programa interessantíssimo, Perfeito. uma grande ideia. Eu gosto muito de elogiar essa ideia, já disse ao Ricardo várias vezes. E eu estava vendo outro dia, coincidentemente, eu botei no programa do Zé Alexandre. Sim, né? Perfeito. Uma coisa espantosa. Quer dizer, é só muita sorte, muito tino. Né? E isso não acontece sempre, né? Então, para não ter que contar com a sorte, com o tino, é melhor estudar. Porque se não estudar e a sorte e o tino não bater a porta, né? Aí vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil. Não é toda hora que aparece o Zé Alexandre, né? A oportunidade é um cavalo selado. Né? Exatamente. Ele passa, e só passa uma vez. Né? Quero mandar um abraço para o doutor José Ventura. Doutor Zé Ventura esteve aqui. É um homem extraordinário. E ele participou do Raiz de Arapiraca. E lá a equipe do Ricardo, doutor Ricardo, fez menção de colocar o grande jurista. Acima da média. O Zé tá acima da média. Esteve aqui muito conosco. Acima. Muitas experiências. Muitas vivências. Um homem lúcido, competente, inteligente, sensível. Um homem acima da média, né? Como eu digo. Um homem extraordinário. Verdade. E as frases que ele coloca lá. Doutor Zé Ventura, eu tenho acompanhado as suas frases lá no Instagram. É cada frase filosófica, meu amigo, impactante. E quem pensa de fato e reflete, pode ter sua vida mudada apenas com as frases que aquele homem escreve. O homem é fora da média. Doutor Timés, eu sempre faço essa pergunta a todos os convidados que vêm aqui, pelo menos em sua grande maioria. O senhor tem muitas vivências, muitas experiências, e é uma inquietação do Flaudísio para ouvir de pessoas experientes o que é a vida para o doutor Tutimés. Pai, você me perguntou o que é a liberdade e agora você me pergunta o que é a vida, né? Eu acho que a vida, como é que eu poderia resumir o que é a vida, né? Eu acho que a vida é esse exercício de convivência com as pessoas e a tentativa de ser feliz e de fazê-las felizes.
A vida, a grosso modo, é isso, né? Pena que ela seja efêmera, curta, né? E a relação da vida com o tempo é uma relação que move a humanidade, né? Se você observar bem, Flodísio, isso é uma reflexão que eu tenho feito com profundidade, porque a vida está cada vez mais curta para mim. A vida do homem é a luta pela sua imortalidade. Deixa eu explicar. A maior angústia do homem é não saber como vence a morte. O homem já avançou bastante nesse sentido. Muito provavelmente as próximas gerações vão viver um tempo médio de 400 anos. Por quê? Por duas descobertas. A primeira é o mapa genético do homem e a segunda, as pesquisas com célula-tronco. O mapa genético vai permitir que o homem saiba de antemão o que é que pode lhe acometer, e aí ele se previne. E a pesquisa com célula-tronco vai fazer com que ele troque o órgão infectado por outro novinho. Então, essas duas descobertas socializadas, que aí é uma outra discussão muito importante, vão fazer com que o homem viva 400 anos. Eu não sei se o homem, um dia, ele vai conseguir vencer a morte. Enquanto ele não vence, essa é a sua angústia central. E a gente consegue, de algum modo, diminuir essa angústia e nos imortalizar de algumas formas, né? Então, a forma mais corriqueira é você procriando. Você tem filho? Sim. Tem filho. 3. Então, o seu filho, você está dentro dele. Você está dentro dele porque a sua genética está nele. Então, ele lhe leva, ele vai levar além de você. O seu neto vai lhe levar adiante. Então, dentro dessa lógica, você não vai morrer jamais. Percebe? Sim. Tirando essa lógica, a outra lógica que alimenta a humanidade é a invocação a Deus, né? A invocação a Deus tem a ver com essa efemeridade. Não é à toa que as grandes religiões da humanidade, o que é que elas prometem? Centralmente, elas prometem a vida eterna, né? Então, o homem passa a acreditar que pode ter a vida eterna desde que seja um homem que nesta vida seja um homem mais ou menos virtuoso. Esse é um outro caminho. O terceiro caminho que permite a imortalidade é a obra, né? Outro dia eu estava lendo Tito Livio. Tito Livio foi um escritor do século II. Veja, acompanhe meu raciocínio. Quando eu estou com o livro do Tito Livio na mão ou na mesa, inevitavelmente o Tito Livio está ali. Está vivo. Está pulsando. Não é? Então, um outro caminho de vencer a imortalidade é a sua obra. E que, aliás, é um belo caminho. Isso imortaliza os escritores, isso imortaliza os pintores, os artistas, não é? Os cantores, não é? Então, toda a nossa história, ela é mobilizada por isso. É impressionante, a gente pouco percebe, mas é absolutamente real, né? Por quê? Porque, a grosso modo, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. São raríssimas as pessoas que dizem assim,
Chega, né? Quando isso acontece é porque estão sofrendo muito, né? Na média, ninguém quer morrer, né? Mas a morte existe, né? Existe pela ação de um Deus que a tudo condiciona e se sobrepõe a tudo, que é o Deus do tempo, né? Ele é incontrolável, né? Então, a cada dia que passa, é mais dia, menos dia. Mais dia, menos dia, né? De modo que você vai percebendo que a vida vai se esvaindo, né? É como você tentar conter a água nas mãos, né? A água se esvai, é como a vida. Ela vai se esvaindo por ação do tempo, né? E quando você percebe, você já está com 60, 70, né? Cada vez mais você percebe que está chegando no seu tempo, né? Seu tempo final, né? Era bom que não fosse assim, né? Verdade. Mas né? Tava ouvindo um escritor, Mário Sérgio Cortella, Muito bom. e alguém perguntou o que é que queriam que escrevessem no túmulo dele. Uhum. E ele disse: eu quero que escrevam um dia, quando eu for, e eu me vou, e você vai também. Aprendi direitinho a fala. Ele disse: eu não estou aqui. Mesmo? Que Eu coisa não inteligente. estou aqui. Que coisa E inteligente. tem muito a ver isso com isso que o senhor falou. E ele externa. E de fato, não estou ali. Está em quem? Cada vez que eu me lembro da minha mãe, que já se foi, e eu vivencio memórias, o legado, ela já não está lá. Essa ela está resposta aqui. é extraordinária. Perfeito, né? Perfeito. Cada vez que eu leio uma carta que a minha mãe gostava de escrever, mesmo sendo uma semi-analfabeta, mas aprendeu a escrever, e ainda hoje eu tenho registros do escrito dela, ela tá ali comigo. Por meio daquela carta. A sepultura não aprisiona, né? Entende? Deixa eu vou contar um negócio. Ó, agora você me lembrou. Eu dou aula de História do Direito e a parte do curso que eu mais gosto é a história dos romanos, né? Dos greco-romanos. Sim, né? sim. Você sabe qual era o maior castigo que podia fazer a um grego e a um romano? Não. Era matar ele e negar-lhe a sepultura. Era o maior de todos os castigos. Era não ser enterrado. Aí você pergunta por quê? Sabe por quê? Quando um romano poderoso morria, eu vou dar esse exemplo, porque é curioso isso. Quando ele morria, o romano poderoso, o romano das classes superiores, quando ele morria, tinha que se enterrar junto com ele o seu cavalo e os seus escravos mais chegados. Aí você pergunta, mas por quê, né? Por que isso, né? Por que enterrar junto com o romano o seu cavalo e os seus escravos mais chegados, né? Aí vem a lógica egípcia que contagiou os romanos e os gregos, né? Porque eles acreditavam na imortalidade, na vida pós essa dimensão aqui. E o espaço onde essa imortalidade acontecia era a sepultura. Tanto que eles faziam banquetes à sepultura periodicamente, né? Levavam vinho. Por quê? Porque imaginavam que de algum modo o homem continuava a viver e com semelhantes necessidades, necessidades semelhantes às que eles tinham aqui. Por que enterrar os seus escravos mais chegados? E o seu cavalo? Porque eram assim, os instrumentos, né, que lhe supriam as necessidades. Se lhe supriam as necessidades aqui, tinham que continuar suprindo acolá. Como ele continuava a viver no espaço simbólico,
da sepultura. Então, quem lhe serviu aqui tem que continuar a servir acolá. Só que para servir acolá, tem que se enterrar junto, né? Percebe? Curioso. É Não sabia, curiosíssimo. não sabia dessa. É curiosíssimo. Coisa boa, rapaz. É curiosíssimo. Quando me apego. Quem quiser aprofundar, tem um livro maravilhoso do Fustel de Coulanges chamado A Cidade Antiga. Boa. Então, quando a gente começa a observar, a gente pode ser eterno, né? Eterno. Pode ser eterno. É como De diz várias o Cortella, formas, né? De várias Eu formas. não estou aqui. Show. Você está querendo me aprisionar aqui, nesse espaço miserável da sepultura, mas eu me recuso a estar aqui. Perfeito. Eu não estou aqui, eu estou nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos, eu estou na poesia que escrevi, eu estou nos amores que construí, nas mulheres que amei, não é? Eu estou nisso tudo, né? Coisa boa. E no dia do funeral do senhor, que vai chegar um dia, né? O que é que o senhor queria que alguém dissesse? Lá naquele dia. Não sei. O senhor falou agora com o professor André Chalume. Meu amigo, Eu não cada sei. pergunta. É muito inteligentíssimo. Super o que é que eu gostaria? Vou fazer como Cortella. Eu não estou aqui. Sabe o que é que eu queria que dissesse um dia do meu funeral, quando o Flaudício estiver lá no caixão? Ah. Ele tá mexendo, cara. Ele tá vivo. Tá inquieto, né? Ele tá vivo, tá inquieto, né? Coisa boa, brincadeiras à parte. Pessoal, estamos se aproximando do final. Que coisa boa ter o senhor aqui. É muito bom, muito marcante. Deixa eu lhe dizer, pode poucas vezes eu estive diante de uma conversa tão inteligente, viu? Faço obrigado. questão de lhe Bondade. fazer. Não é bondade, não. Faço questão de lhe fazer esse elogio, viu? Muito obrigado. Uma conversa absolutamente singular, Muito obrigado. extraordinária, Muito obrigado. muito bem conduzida, por um entrevistador que é absolutamente surpreendente. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Pessoal, estamos se aproximando para o finalzinho. Se inscreva, compartilhe, comente. Quero agradecer também a cada um dos nossos patrocinadores. Se não fosse vocês, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Mas, doutor Timés, antes de terminar, propriamente dito, eu sempre costumo fazer algumas perguntas, um bate e volta. Vamos lá. No final de cada episódio, uma música. Vamos lá. Oi? Uma música. Esse sujeito. Uma música que marcou. Músico. Uma música que o senhor disse, não, essa música que não sai da minha playlist. Músicas são várias que a gente escuta sempre. Eu gosto muito de Chico Buarque. Da geração mais antiga, e na geração mais nova gosto muito de Nando Reis. Boa. Chico e Nando Reis. São dois artistas que quando eu posso, sempre que posso, eu os escuto, né? Titãs, eu acho Titãs uma obra de arte, né? Fui, inclusive, pro último show, o show da despedida, né? Que eles fizeram. Sim. Fui lá no Recife, né? Aquilo não foi um show, foi uma celebração. Uma coisa extraordinária, fora do comum, fora de qualquer, né? Então eu gosto muito das músicas do Chico e do Titãs com acento tônico no Nando Reis. Boa. Uma cor. Azul. Azul. Por que o azul? Eu acho o azul um charme, né? Eu gosto do azul. Eu acho que o azul aquieta. Eu acho que o azul embeleza. Não é? Aquieta e embeleza. Coisa boa. Um lugar Um lugar que já foi, que galga aí, que marcou. que me surpreendeu. Pode ser. Rapaz, tem um lugar
E aí é por conta da minha ligação com o estudo da história. Tem um lugar que me surpreendeu e me encantou de modo extraordinário, porque é um lugar na Espanha chamado Toledo, pela obra arquitetônica dos romanos. Nossa, que coisa extraordinária, né? Em um lugar pequeno, mas assim, você olha assim, você diz, meu Deus, como é que fizeram isso, não é? Lá atrás, né, com o desenvolvimento tecnológico ainda inicial, né, digamos, né? Como é que conseguiram fazer isso tudo, né? Verdade. Hã? Verdade. É uma sabedoria É. que transcende, né? Por isso esse lugar me marcou, né? Boa. É. Boa. Um livro. Eita. Um livro. São muitos livros, né? Mas tem um em especial que eu gosto muito, que é um livro de Rodolfo von Ehring, chamado O Espírito do Direito Romano. Boa. Esse livro é absolutamente extraordinário. Somado a esse outro que eu falei, da Cidade Antiga, esses dois livros são extraordinários. Casamento Perfeito. Pela visão que eles proporcionam da história, e uma história que tem muito a ver com a nossa história atual. Porque nós somos mais romanos do que imaginamos. Perfeito. Doutor Timés, quero aqui um mimo que a Caranguejo Formen, é a loja que veste DDI Podcast, soube que o senhor estaria aqui conosco e disse, rapaz, tenho que mandar um mimo para o doutor Timés. É uma camisa, espero que o senhor goste. Certamente. Muito obrigado. Ô, Caranguejo, muito obrigado, Caranguejo. E a Stamp Brinde soube que o senhor vinha para cá hoje e disse, rapaz, ela se compadeceu da minha situação, porque estavam levando as minhas canecas e eu não estava mais com caneca. Ela disse, não, agora eu vou fazer caneca para todos os convidados. E mandou aqui a caneca do DDI Podcast para o doutor Timés. Rapaz, que coisa boa. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Bom, além de um bate-papo agradabilíssimo desse, ainda saio presenteado. Só o senhor estar aqui já é um presente pra gente. Nossa, que coisa boa. E para todos que estão nos assistindo. Doutor Timés, considerações finais. Registrar aqui a minha satisfação de participar desse momento. Né? É um momento de uma conversa inteligente. Na verdade, é um momento de uma celebração, né? Coisa boa, muito obrigado. Fico muito feliz de encontrar pessoas com essa vibe, né? Com esse jeito, com esse olhar, né? Não é muito frequente, não, Fraudício. Não é muito frequente. Eu saio feliz. Coisa boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, com quem a gente deixa um pouco de nós. Mas certamente eu deixei um pouco de mim aqui, mas eu também levo muito, né? Coisa boa. Desse momento, né? Coisa boa. Uma vez eu estava... Às vezes a gente deixa e leva muito pouco. Sim. Às vezes a gente deixa e leva quase nada. Eu acho que hoje eu deixei e levo mais ou menos na mesma proporção do que deixei. Ô, rapaz, que gratidão. Verdade. Que gratidão. Bondade, senhor. Eu estava conversando com um senhor da roça recentemente, seu João, povoado chamado Capivara, município de Traipu. E ele, da roça, mas de uma inteligência, o seu João, uma sabedoria. Homens do povo, sabedoria popular extraordinária. Perfeito. E ele disse algo que muito me marcou. Ele disse, não basta ser humano, temos que ser humanos. Tá vendo? Não basta ser humano, temos que ser humanos. E eu estou aqui com um super ser humano. Muito obrigado, Fraudício. Prazer enorme. O senhor conseguiu contagiar o ambiente de uma forma surreal. Muito mais do que
o que diziam. Hoje eu posso presenciar a figura do Dr. Tutimés. Coisa boa. Coisa boa. Contem sempre comigo, eu vou virar torcedor de carteirinha aqui do DDI. Ah, top, Tá certo? top. Muito obrigado. Tá Pessoal, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas sejam alcançadas. Quero agradecer a todos que aqui estão. Meu muito obrigado. Dr. Tutimés, meu muito abraço, obrigado. irmão. Papai do céu continue te abençoando Um abraço a sempre. vocês. E valeu, pessoal. Valeu! Um abraço.